Quem trabalha com o setor de energia sabe como a pauta pode ser diversa, especialmente quando se trata de política energética, e como, às vezes, as pautas estão entrelaçadas. O combate ao devedor quanto mais, com um olhar para o setor de combustíveis, pode, além de equalizar a concorrência, aumentar a arrecadação do governo. E falando sobre arrecadação, um outro assunto que sempre está presente nas discussões é a distribuição e aplicação dos royalties e participações especiais do petróleo, e como isso está ligado, por exemplo, com o assunto atual da exploração na margem equatorial. Disso, é possível olhar sobre os ganhos regionais com o desenvolvimento do potencial energético e falar sobre questões atuais, como o corte de geração de renováveis e a promessa de instalações de grandes consumidores no Nordeste com plantas de hidrogênio verde e data center. É puxando esse fio no meio de um novelo grande de temas que converso com o senador veneziano Vital do Rego, da Paraíba, que preside a Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Nessa entrevista, ele comenta os bastidores das negociações, os desafios para avançar ainda este ano com propostas e a urgência de reduzir o custo da energia no Brasil, mesmo com uma matriz majoritariamente limpa. Ele é o convidado deste episódio do Jaule, o podcast do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Senador, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Jaule. Não é a primeira vez que o senhor está aparecendo aqui. Vamos tirar esse segundo papo para a gente poder conversar ainda um pouco mais sobre setor de energia, transição energética, uma ou outra pauta um pouco mais específica, que são coisas que estão acontecendo aqui em Brasília, né? E o senhor, como presidente da Frente Parlamentar, também tem essa atuação. Eu vou puxar pelo projeto de lei 164, né, que trata sobre a questão do devedor quanto mais. A gente sabe que esse é um tema, especialmente para o setor de combustível, muito caro, né? Há anos o setor tenta avançar com alguma pauta sobre devedor quanto mais aqui no Congresso. E o texto foi debatido e aprovado, né, na comissão. Mas e agora, né? Qual que é o caminho que ele deve percorrer? E já aproveitando para emendar a pergunta, para perguntar se o senhor vê alguma aprovação dele, por exemplo, no segundo semestre, e se existe margem para algum aperfeiçoamento ainda. Sempre há. Primeiro, dizer da alegria de voltar a ter esse contato, principalmente por se tratar de você e por se tratar de tema de tamanha relevância. E aí, quando eu falo se tratar de tema, eu não estou singularizando, eu estou falando sobre o tema maior, mais amplo, sobre energias renováveis, sobre transição energética. Então, comecemos com a abordagem sobre o 164, que é um projeto que eu tive a oportunidade de sustentar na forma de substitutivo, que fala sobre algo em que pese notadamente impactar de forma muito dura, de forma muito incisiva sobre o setor, né, principalmente dos combustíveis, também termina por se estender a outros setores da nossa economia que, sem exageros, terminam sendo fragilizados em razão de uma presença que não é apenas antieconômica, que não é apenas anticompetitiva, mas que se tornou, pelas constatações verificadas, algo criminoso. Então, perdemos todos nós. Perde o consumidor, perde o erário público, o Tesouro Nacional, em razão das famigeradas sonegações que lhes são impostas aos bilhões. Nós não estamos falando em cifras quaisquer, nós estamos falando de bilhões que deixam de chegar aos cofres públicos e, portanto, por consequência direta, deixam de ser utilizados para investimentos nas diversas áreas. 200 bilhões de reais. 1.200 empresas devem esse montante à Receita Federal, que já considera o caso perdido. Os responsáveis pelo calote são devedores contumazes de impostos. Creio eu que depois de ter passado um período dormitando nos escaninhos das comissões,
nós tivemos o primeiro avanço, que foi o de termos enfrentado a matéria, debatido a matéria de maneira muito ampla, participativa, com um colegiado desejoso na CCJ de fazê-lo, e assim o fizemos, tendo a sua aprovação. Ponto 2, passando da CCJ, vai a apreciação da CAI. Nós estamos no aguardo da parte do presidente Renan Calheiros, cabe a sua definição para pautá-lo. Foi também feita a designação que recaiu sobre o nosso nome. Eu espero que sim, no segundo semestre, tenhamos, em face de já estarmos com uma agenda limitada, estamos às portas do período dos 15 dias de recesso do meio do ano, temos aí ainda prevista uma reunião para apreciarmos os vetos presidenciais. Não sei se teríamos condições nessas 2 próximas semanas de ter pautado, sendo condições de deliberarmos. Porque muito provavelmente, como existem algumas controvérsias, que houve também na própria CCJ, é muito possível que haja pedido de vista, mas quando você me pergunta se nós poderemos ter, espero eu que sim, que no segundo semestre, definitivamente, esse tema seja por nós sacramentado aqui no Senado Federal e que passe a se tornar pauta do interesse da Câmara dos Deputados. Não tenho como lhe responder em relação ao 125, né, o projeto de lei complementar 125, que traz algumas abordagens sobre o devedor quanto mais. Aí, especificamente, o próprio presidente Davi Alcolumbre é que poderia fazer. Ele já entrou em pauta, em 2 oportunidades, salvo engano, foram feitas apresentações para a sua retirada de pauta e hoje eu não tenho a informação precisa. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. O objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. A proposta foi apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco a partir do trabalho elaborado por uma comissão de juristas para modernizar a legislação. Mudanças de procedimento para que se dê agilidade a combater a figura do sonegador quanto mais. É algo que é muito nocivo para a nossa economia e são muitas vezes também atividades ligadas a práticas criminosas, a facções, ao crime organizado. São empresas que são feitas para sonegar. O senhor comentou, inclusive, né, sobre o devedor quanto mais, sobre quanto que o erário perde, né, de arrecadação desses valores de bilhões, enquanto a gente está, né, num momento em que o governo aí está se desdobrando para poder conseguir compensar a questão do IOF. Mas me lembrou um outro assunto que talvez seja um assunto um pouco mais amplo, que é a discussão de royalties. O Ministério de Minas e Energia tocou um pouco no assunto de mudar como é que são feitas, né, o cálculo das participações especiais, do preço de referência que pode atingir os royalties, para poder tentar também aumentar um pouco essa participação. Mas o debate de royalties hoje virou um debate grande quando a gente pensa, né, na divisão dos royalties, que é um debate, na verdade é uma discussão antiga. Mas como que está sendo feita a aplicação dessas verbas que vêm exatamente do petróleo. E aí você tem, para colocar um pouquinho mais de tempero, a questão da margem equatorial, em que começa a se discutir talvez uma possibilidade de um fundo específico para poder tentar viabilizar ou, enfim, de alguma forma compensar a exploração de petróleo na margem equatorial. Dentro de toda essa discussão, que eu sei que é muito ampla e é muita coisa, como que o senhor pensa que a gente pode pensar melhorias, assim? Eu penso, primeiro, a gente deveria ter um sentimento menos egoísta. Porque, sem desconhecer, primeiro, você está tratando sobre riquezas naturais pertencentes à União. Mas vamos lá, não desconheçamos que os estados, entre aspas, produtores, aonde as extrações elas são feitas
de uma forma mais expressiva, Rio de Janeiro, São Paulo, na Bacia de Santos, Espírito Santo, devam sim receber em valores maiores. Nós não desconhecemos essa participação, a maior, na extração feita na área territorial desses estados produtores, mas não tirando quase que por completo as participações dos outros estados e por consequência dos outros municípios. O que acertadamente o Ministério de Minas e Energia propõe é que nós façamos esse debate sensibilizado a essa realidade. São recursos suficientes, não seriam prejudiciais a quem quer que seja se você pudesse fazer um fatiamento com quanto estados que não são produtores possam ter essa participação de um recurso natural, portanto, de uma riqueza que é de todos, que é da União. Eu vejo com bons olhos, até porque é um olhar não egoístico, mas é um olhar que coletiviza uma riqueza que é de todo o povo brasileiro. Essa é a minha impressão. E acho que a gente precisa fazer esse enfrentamento. Você lembra qual foi o ano que essa matéria ficou travada e continua travada no Supremo Tribunal Federal? Faz mais de 10 anos. Muito tempo. Faz mais de 10 anos. E eu me recordo bem, porque à época, quem relatava esse ponto específico era o senador Vital do Rego Filho. E ele já tem 11 anos que está no Tribunal de Contas da União. E lá continua. Por quê? Porque você estabeleceu um debate, não. Você estabeleceu um cabo de guerra. Um embate entre as bancadas que representam esses estados produtores, que sempre me repito e renovo e reitero o reconhecimento de que as participações destes sejam participações maiores, mas eles simplesmente criaram um tabu, criaram uma autodefesa que impede que nós façamos de maneira racional, não emocional, sem prejuízos a quem quer que seja. Acho que esse tema deveria ser, por parte do governo, leia-se do Ministério de Minas e Energia, por parte das bancadas, um assunto que não se transformasse preconceituosamente num tema não abordado. Como também a questão da margem equatorial. Ninguém, em sã consciência, e digo isso porque, envolvido na temática como presidente da Frente de Transição, existem preocupações de todos nós no tocante às preservações ambientais. No Maranhão, a área de pesquisa e possível produção se encontra ao norte da região dos Lençóis Maranhenses, perto do município de Barreirinhas, uma das mais belas atrações turísticas do Brasil. Mas não se pode desconhecer que o Brasil não simplesmente desconheça uma oportunidade que tem de fazer uma exploração com bases racionais, porque o histórico brasileiro na exploração de petróleo é um histórico de um país que bem o soube através da competente ação, principalmente da Petrobras. Você não tem registros de fatos e de episódios que demonstrem desconhecimento técnico, que demonstrem o pouco avanço com grandes acidentes. Então nós queríamos fazer uma prospecção. O primeiro momento é uma prospecção inicial. E isso o IBAMA, sem desconhecer a sua competência, sem desconhecer as suas obrigações, sem desconhecer a necessidade criteriosa de garantir políticas e ações que não ataquem ao meio ambiente, também não pode se fechar quando logo ali, ao lado, existem explorações sendo feitas e que, em tese, poderiam estar ofendendo ao mesmo meio ambiente que é nosso. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente precisa distender um pouco esse debate, sair de um debate que tem elementos e respingos emocionais para fazer um tratamento racional à matéria como ela exige. Mas, continuando um pouco nesse tema, existiu, durante algum momento, uma discussão muito grande sobre usar os recursos da margem equatorial para alguma coisa específica, né? Como se fosse um carimbo. Eu, particularmente, tenho sentido que essa discussão se abrandou, né? A gente não vê muito mais. O próprio senador Rodolfo Rodrigues tem um projeto de lei que cria um fundo específico para aplicações nas áreas ambientais, como se fosse uma forma de compensação. Sim.
Você acha que tem espaço para Claro, porque quando você tem a sua percepção de um abrandamento sobre esse debate, é porque esse debate ele só vai se reaquecer no momento em que nós tivermos vencido a primeira etapa. E a primeira etapa está simplesmente travada numa decisão que não acontece nunca. Onde o governo, inclusive, na própria voz expressa do presidente, tem a intenção de fazer essa primeira prospecção, fazer essa primeira investida. O ministro de Minas e Energia, as bancadas, não apenas as bancadas do Norte, que seriam as bancadas em termos diretos mais beneficiadas, como representantes dos estados mais beneficiados, a conhecer o Amapá e outros que seriam beneficiados, mas falar sobre a formação, sobre a constituição do fundo, sem que o primeiro passo seja dado, é inócuo. No momento em que houver um entendimento, uma compreensão, uma visão menos emocional, penso eu, das decisões até esse instante adotadas pelo IBAMA, esse segundo ponto de constituir e formatar um fundo virá logo em seguida. Perfeito. E um outro assunto, saindo talvez um pouco do setor de óleo e gás, indo um pouco mais para o setor elétrico, mas é um outro assunto que ele também consegue reunir, né, um reflexo muito regional, mas ao mesmo tempo tem uma importância nacional, que são os cortes de geração, né, que tem sido chamado de curtailment. Mas essa palavra é muito difícil de falar, eu prefiro falar corte de geração. É bem melhor. A gente sabe que isso tem acontecido, né, e afeta especialmente a região Nordeste, porque afeta a geração de energia renovável, que está basicamente no Nordeste. Então, isso tem acontecido. Existe um ímpeto de discutir isso dentro do governo. Você vê agentes do setor querendo puxar essa discussão. Mas a minha dúvida para o senhor o senhor acha que existe espaço para essa discussão dentro do Congresso, talvez até mesmo dentro da medida provisória 1.300, que foi enviada pelo governo, por exemplo? A medida provisória do setor elétrico, aquela que amplia a gratuidade na conta de luz, porque esse texto recebeu mais de 600 emendas de parlamentares nesses últimos dias. Entre estas emendas, nós temos de tudo, desde a alteração dos dispositivos controversos, polêmicos no texto que foi proposto pelo Executivo, até vários jabutis de todos os tamanhos, de todas as espécies, desde para, por exemplo, fomentar a geração de energia com fontes fósseis, poluentes, como o carvão, ou ampliar a malha nacional de gasodutos. Eu penso que é uma oportunidade. Se eu lhe disser que nesses últimos 30 dias, 2 meses, essa temática tenha ganho um aquecimento desejável, porque acho que é importante fazê-lo, né? Não. É necessário que nós a retomemos desde o próprio governo que a editou, até mesmo as próprias bancadas que estarão diretamente vinculadas a algumas das suas previsões. Eu tenho, a mim me parece, dificuldades para crer que nesses próximos 15 dias úteis que nos restam até o fim do primeiro semestre de atividades legislativas para a retomada no início de agosto, até lá nós não vamos conseguir fazer com que esse debate, seja na Comissão de Infraestrutura, seja na própria apreciação da Comissão Mista, se dê no nível desejado. Mas ela vai ser enfrentada. E é a oportunidade de se fazer o equacionamento correto, do aperfeiçoamento, que é, no fundo, o desejo quando você tem uma medida provisória ou qualquer matéria que chegue à nossa apreciação, é de qualificá-la, jamais pensar em fazer o inverso. Mas nesse momento, nesse instante, eu não tenho esse sentimento, não enxergo esse envolvimento pleno por parte do Senado. Bom, eu ia perguntar também que talvez isso poderia entrar na medida provisória, mas ou até mesmo num outro texto, que a gente também tem visto uma promessa muito grande de data centers, né? Principalmente ali no Nordeste,
por conta do preço da energia, de ser uma energia mais barata, de ser uma energia renovável. E a gente tem até um caso concreto agora, né, de um data center que deve se instalar ali no Ceará, em Pecém. A Casa dos Ventos, uma empresa brasileira que atua com geração de energia renovável, planeja construir um data center de 50 bilhões de reais no Porto do Pecém, no Ceará. O projeto já recebeu 2 aprovações importantes do ONS. Isso permite a conexão do data center à rede de energia, o que é um passo essencial para atrair empresas globais. A ideia é começar a obra no segundo semestre de 2025 e iniciar as operações em 2027. Eu penso que existe um caminho para discutir uma política pública sobre isso, para poder tentar incentivar esse tipo de... Eu penso que a grande dúvida que há, essa semana que foi concluída, o presidente Alckmin fez uma visita à Federação das Indústrias no estado da Paraíba. Inclusive fez na condição de presidente da República. O presidente estava em viagem ao exterior. E o tema que nós tratamos foi Custo Brasil. Isso foi uma promoção do empresariado paraibano. O presidente Alckmin lá esteve. E na tabela, na exposição feita pelos empresários, eles diziam, olha, o Custo Brasil, além daquilo que nós sabemos, inseguranças jurídicas, legislações que muitas das vezes não suscitam a confiança, né? Não estimulam o investidor. Depois, logística. Nós estamos num processo ainda em curso de recuperação de vias, de investimentos ferroviários, e esse processo tem andado com alguns marcos regulatórios que foram apreciados pelas 2 casas. Todos aqueles elementos e fatores que incidem para que o Custo Brasil termine impondo algo em torno de 1,7 trilhão de prejuízos ao país, existe o elemento que mais preocupa, que é exatamente o custo da energia para que essas plantas industriais ou sejam instaladas ou amplifiquem as suas presenças. E a grande dúvida, a grande pergunta, a razão de ser, um Brasil que tem uma produção de energias limpas, né, crescente. Hoje nós estamos na casa de quase 90% de energia produzida com sustentabilidade, ou seja, são energias limpas. Nós temos, portanto, abundância e mesmo assim não sabemos qual caminho adotar para ter uma energia a preços que nos permitam garantir que setores como o setor industrial possam ter um custo menor. Esse é um grande ponto. Nós estamos produzindo energia eólica, nós produzimos energia solar, nós temos a produção do etanol, dos biocombustíveis, avançamos numa legislação muito bem feita dos combustíveis do futuro para proximamente, não tão imediatamente, poder tê-los, mas mesmo assim somos um país cuja energia custa caro, notadamente para o setor produtivo. Então, nós precisamos fazer esse enfrentamento, nós precisamos ter esse debate e nós precisamos definitivamente saber quais são as razões e os porquês de não termos ainda corrigido esse instante. E aí essa medida provisória e esse debate, ele pode oferecer, né, caminhos para que a gente faça essas identificações e correções. Perfeito, até porque a medida provisória tem 600 emendas, então... Pronto, você imagina. Dá pra discutir tudo. Não faltam sugestões, né, para o debate. Com certeza. Senador, muito obrigada pela presença mais uma vez, espero poder contar com o senhor mais vezes aí. Eu tenho muita alegria, porque me senti e me sinto nesses 2 últimos anos, tendo tido uma oportunidade de fazer parte, primeiro, da frente e depois presidi-la. Por que a honra e por que a alegria? Porque passei a conhecer, não apenas na superficialidade que muitas das vezes nós congressistas temos, mas de me aprofundar sobre a riqueza de um tema que é caro não ao país, mas é caro a todos nós enquanto seres humanos, né? Então, a oportunidade que você me dá poder conversar e a oportunidade que tenho eu de poder aprender mais com pessoas que, como você, têm um perfil e um conhecimento aprofundado é sempre gratificante.
Esse foi o Jaule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas e pautar o debate público e impactar tomadores de decisões. Nesse programa colaboraram André Rossi, João Guilherme Lacerda e Carolina Engisa. Foram usados áudios da TV Senado, CNN Brasil Money e Invest News BR. Até uma próxima!